Para que é que serve o contraste utilizado nos exames de imagem? Se você já fez uma tomografia ou uma ressonância magnética, certamente já deve ter passado pelo uso do tal do contraste. E talvez você tenha se perguntado, afinal de contas, se realmente é necessário usar essa substância, até porque exige um certo preparo que a gente tem que fazer antes de fazer o exame, né? O contraste é utilizado para realçar algumas estruturas do nosso corpo que podem não ser tão bem visualizadas durante o exame. Então, para poder mostrar melhor algumas estruturas, ou então para tirar uma dúvida acerca do diagnóstico que o médico está fazendo, usa-se essa substância. Não é sempre que ela é necessária, mas quando é necessária por essa razão. Mas é interessante pontuar que existem tipos diferentes de contraste, porque para que o contraste funcione naquele exame, a gente tem que levar em consideração qual é o princípio físico de formação de imagem que aquela modalidade usa para que faça sentido. Pensando em exames que usam raio-x para formação de imagem, como por exemplo a tomografia computadorizada e até mesmo o raio-x geral, que tem algumas modalidades especiais ali que usam contrastes, como urografia excretora, histerosalpingografia e entre outras modalidades, a lógica de formação de imagem se dá com base na densidade dos tecidos do nosso organismo. Regiões que são muito densas, como os ossos, bloqueiam a passagem do raio-x, e regiões que são menos densas, como as vísceras ou o pulmão, permitem a passagem do raio-x, essa diferença de densidade que dá pra gente a formação de imagem. O problema é que algumas regiões realmente têm uma densidade muito parecida, então a gente tem que dar um destaque naquela região que a gente quer estudar, utilizando essa substância. E dado essa lógica de formação de imagem, para exames que usam raio-x, utiliza-se geralmente uma substância que se chama iodo. Até dá para utilizar uma que se chama bário, mas essa é geralmente para exames do trato digestivo, porque não pode injetar na veia. Aquela que injeta na veia geralmente é iodo. O iodo é a substância escolhida porque o contraste não pode ser tóxico para o organismo e ele precisa ter uma densidade maior do que a do tecido que está sendo estudado para que a gente consiga, portanto, ter esse destaque. Mas é importante pontuar que o iodo utilizado na tomografia computadorizada é totalmente diferente do iodo utilizado lá na medicina nuclear, que é para a radioiodoterapia, ou seja, tratamento da tireoide ou cintilografia de tireoide. Também se utiliza um tipo especial de iodo, só que lá o iodo é radioativo. A radiação emitida por aquele iodo vai ser utilizada ou para fazer imagem ou para tratar a tireoide. No caso da tomografia, o iodo não é radioativo, é totalmente diferente. E algumas pessoas até têm um certo receio de fazer o exame de tomografia, porque uma coisa que de fato pode acontecer são reações alérgicas, Existem algumas contraindicações com relação ao uso desse contraste, geralmente associados ou a problemas renais, ou alguns tipos de doenças que se utilizam alguns medicamentos, mas quase sempre associado ali à questão renal e também questões alérgicas. Mas é interessante pontuar também, pessoal, que essas reações alérgicas eram mais comuns com os contrastes de iodo que nós tínhamos antigamente, que eram feitos com uma composição que, em virtude do custo, para tentar ser mais barato, era uma composição que realmente era mais comum a gente ver as pessoas tendo reação alérgica. Hoje em dia, os contrastes que se utilizam de iodo, eles têm uma formulação em que a reação alérgica costuma ser muito menos rotineira. Não quer dizer que as pessoas não possam ter alergia, pode sim acontecer, mas até mesmo quando as pessoas têm alergia costuma ser um quadro leve, mas realmente não é uma coisa que dá para descartar, até mesmo por isso que quando o paciente vai fazer um exame que envolve o uso do contraste, ele precisa assinar um termo de ciência que, sim, ele pode ter uma reação, mas os locais que fazem esses exames com contraste geralmente tem um suporte ali para atender esse paciente caso ele passe mal. Outro exame que também usa contraste é a ressonância magnética. E aqui cabe aquilo que eu expliquei lá no início. O contraste da ressonância magnética é completamente diferente do contraste da tomografia, porque o princípio físico de formação de imagem é totalmente diferente. Na ressonância magnética, eu já expliquei aqui no vídeo anterior, a gente utiliza campos magnéticos e radiofrequência para fazer estímulo das moléculas de água do nosso organismo e receber um sinal a partir desse estímulo. Então, esse contraste que é utilizado na ressonância, ele vai alterar um pouquinho o tempo de resposta de alguns tecidos e, portanto, criar esse contraste. E a substância utilizada lá é o gadolínio, que, inclusive, tem pouquíssimos registros de reações alérgicas ou de efeitos colaterais, e tem ali as suas contraindicações também relacionadas à questão do sistema renal, caso a pessoa tenha ali um problema no seu sistema renal.
E o fato de eu estar pontuando que, para o contraste funcionar, a gente tem que levar em consideração o princípio físico do exame, é justamente porque um contraste não funciona no outro exame. Ele não aparece, porque como o que estimula ele a aparecer é um princípio físico distinto, ele simplesmente não tem função quando é injetado no organismo para fazer um exame que não é de acordo para o qual ele foi formulado. Ah, Paola, mas eu não quero fazer exame com contraste, tô com medo. Posso negar? Pode, né? Você não é obrigado a fazer nenhum procedimento médico que você não queira. Mas quando você nega fazer um exame com contraste, muito provavelmente você vai ter que assinar um termo de ciência que o seu diagnóstico pode estar sendo comprometido porque não vai estar dando para visualizar o exame tal como ele deveria, né, por completo, caso o contraste fosse utilizado. Então, uma vez que você dá ciência e assume esse risco, tudo bem. Não é obrigado a fazer o exame, né? Mas é importante pontuar que geralmente quando o exame contrastado é indicado, é realmente porque é necessário para visualizar com mais clareza as estruturas de dentro do seu organismo. Então, é para uma finalidade benéfica.